Bem, boa noite aos presentes aqui. Vamos dar início agora, né, à nossa cerimônia de lançamento do e-book Ecos da Modernidade no Norte e Nordeste Brasileiro, que teve aí a organização da professora Auxília Afonso, a Caqui, e o José Antônio Viana Lopes. Esse e-book, o Ecos da Modernidade, né, ele faz parte de um produto cultural que vem sendo planejado pela Comissão Executiva do Documon Brasil, e que teve esse ano a sua segunda publicação, né, que tem como título Ecos da Modernidade no Norte e Nordeste Brasileiro. E aí ele herda justamente a temática que foi apresentada no 9º Seminário do Docomomo Norte e Nordeste, né, que teve foi sediado, né, em São Luís do Maranhão e que foi realizado em 2022, organizado pela UNDB e com o apoio do Docomomo Brasil. A primeira publicação foi realizada, né, no 2022, né, e a primeira publicação desse e-book, As Conexões Modernas do Brasil, e agora a gente está retomando esse trabalho, né, com essa segunda publicação, que teve o prefácio, né, da professora Grete, da UEMA, e também, né, teve a seleção aí de artigos que foram apresentados nesse seminário Norte e Nordeste. E agora, para a gente começar, né, a montar aqui a nossa banca de apresentação, eu apresento inicialmente, né, a professora Raíssa Muniz, que vai fazer aqui a nossa abertura, né, representando o Centro Universitário Dom Bosco do Maranhão, onde ela é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Lisboa, mestre em Design pela Universidade Federal do Maranhão, é pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá, também é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual do Maranhão e graduada em Psicologia também pela Universidade Federal do Maranhão. Ela é coordenadora da Escola de Arquitetura e Engenharia do Centro Universitário da UNDB e também é professora de Arquitetura e Urbanismo com pesquisa voltada para o morar. É arquiteta atuante nas áreas de projetos de arquitetura com ênfase na arquitetura residencial. Então, agora eu passo a palavra para a Raíssa para fazer a abertura do nosso evento. Boa noite, vocês conseguem me escutar bem? Então, boa noite, é um imenso prazer estar aqui para auxiliar na abertura desse evento, que é fruto de um trabalho que foi muito bem articulado pela equipe do Docomomo, principalmente na pessoa da professora Auxília Mello, e pelo Centro Universitário UNDB, principalmente na figura do professor José Antônio Viana Lopes. A publicação desse livro culmina um evento que teve um grande sucesso na discussão e disseminação das possibilidades de estudo da arquitetura moderna no Norte e Nordeste, e é motivo de grande orgulho para o Centro Universitário UNDB como instituição de ensino, considerando que a pesquisa e a publicação do que foi pesquisado faz parte do DNA da instituição, que busca se diferenciar das instituições privadas exatamente por possibilitar uma aproximação maior com esse tipo de pesquisa e esse tipo de publicação. Antes de vir falar aqui, nesse momento, me veio uma memória muito clara minha, ainda estudante, não de arquitetura, estudante ainda na escola, com 7 anos de idade, estudante do Grupo do Bosco, que é a instituição mantenedora do Centro Universitário UNDB, onde a gente tinha um evento que era a Noite de Autógrafos, onde exatamente a gente ia de noite para a escola para apresentar o livro que a gente tinha produzido durante o ano inteiro, para os nossos pais, para os nossos familiares. E eu acho que essa memória, que eu tenho uma memória muito grande com isso, hoje ela se reuniu com eu conseguir retornar aqui para novamente uma noite de autógrafos, auxiliada de alguma maneira a acontecer pelo Centro Universitário UNDB, só que dessa vez conseguindo produzir muito mais do que as histórias de uma criança de 7 anos de idade, mas sim ajudando a divulgar o trabalho de grandes pesquisadores do Norte e Nordeste. Obrigado, Raíssa, pelas palavras de abertura. E antes de dar prosseguimento aqui ao nosso evento, eu gostaria só de explicar que o e-book Ecos da Modernidade ele já pode ser baixado, né, gratuitamente, então você que desejar ir baixar, que também vai estar assistindo essa gravação depois, né, então você pode acessar o site do Docomomo Brasil, que é docomomobrasil.com, e acessar a aba das publicações, né, então aí você vai conseguir baixar tanto o e-book que foi publicado agora, como também o e-book anterior. Então, para quem estiver aqui acompanhando, eu também vou disponibilizar aí o link no chat, né, para que você possa baixar diretamente. E também tem esse vínculo que você pode, né, continuar a partir do nosso site diretamente.
E agora, continuando, né, eu vou apresentar a professora, né, Grete Perfigger, que ela é professora adjunta 4 do curso de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Ela possui doutorado em Urbanismo ProURB na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal do Pernambuco, especialização em Metodologia do Ensino Superior pela UEMA e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Santa Úrsula. Na UEMA, ela exerceu cargos de diretora do curso de arquitetura, foi pró-reitora de extensão e assessora. Também é pesquisadora da UEMA, FAPEMA e CNPq, com ênfase aos seguintes temas: arquitetura e urbanismo, redes urbanas, patrimônio histórico, arquitetura moderna na Amazônia, planejamento urbano, movimentos sociais, territórios e planejamento, formação das cidades de São Luís e Alcântara. Também é consultora FAPEMA, membro da Rede Documom Brasil Internacional, do NAMA, que é o Núcleo de Pesquisas de Arquitetura Moderna na Amazônia. Também integra o Comitê de Documentação do ICOMOS Brasil e também é conselheira federal suplente do CAU Maranhão. Então, passo agora a palavra para a professora Grete. Seja bem-vinda, professora. Muito bem, gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com todos, né, no lançamento do nosso e-book. E antes de falar do prefácio, que foi uma honra imensa para mim fazer e preparar também um artigo, eu quero falar dos agradecimentos, né, à Auxília, Caqui, da Rede Docomomos, de levar o Docomomos Norte e Nordeste para o Maranhão. Esse era um desejo antigo, né, Caqui, da rede, e com todas as dificuldades que a gente tinha, não ainda tinha sido possível. E não foi possível a gente levar para a UEMA, com as dificuldades que a gente tinha, mas prontamente a parceria com a UNDB fez realizar. Então, quero também a gratidão toda a Raíssa, toda a equipe da UNDB, e José Antônio, que prontamente aceitou esse desafio. Então, eu acho que uma das características da Rede Docomomo é a parceria, né? É um trabalho de rede, é um trabalho construído a muitas mãos. E é uma coisa muito importante que eu participei do primeiro seminário da Rede Docomomo em Pernambuco, em 2006. E foi a partir desse seminário que a modernidade entrou na minha vida como pesquisa. E ela foi se ampliando, né, na minha prática, nas minhas disciplinas, e hoje nos artigos científicos, nos comitês, em todos os seminários. Então, participar do seminário como comitê científico, participar dessa rede de parceria que possibilitou o 9º Docomomo em São Luís, numa cidade reconhecida como patrimônio mundial, em que as modernidades chegam no contexto de uma cidade colonial, trouxe realmente novos ares para a pesquisa em São Luís. E é isso que nós chamamos dos ecos da modernidade, né? Os ecos da modernidade, da cultura da arquitetura do século XX numa cidade ancestral como São Luís, reconhecida pela Unesco como patrimônio mundial. A nossa modernidade amazônica, ela tem essa especificidade. Estamos dentro da Amazônia, estamos um pedaço no Nordeste, Norte e Nordeste, e o Maranhão tem toda uma característica especial, que é o contexto de trazer as modernidades numa cidade com uma força de um conjunto da arquitetura luso-brasileira. Então, o prefácio, ele retrata essa minha gratidão, contentamento e alegria em ampliar a pesquisa do século XX em São Luís. Ela é muito importante, ela une universidades, une pesquisadores, e ela se materializa nesse e-book que eu já baixei, já vi, são 14 artigos, percorrem vários estados, né? O Pernambuco, o Piauí, o Maranhão, a Paraíba, enfim, a Amazônia. Então, esse é um trabalho que vai ficar como uma memória muito importante da construção da nossa identidade da modernidade da Amazônia e do Nordeste. Então, agradeço muito a Caqui, a Zé Antônio, Raíssa, a todos os pesquisadores aqui, os colegas da NAMA, da Rede de Arquitetura Moderna na Amazônia, que a Cláudia faz parte também, essa construção coletiva. Então, para mim, foi uma alegria enorme, porque eu participo duplamente. Eu escrevi o prefácio e também coloquei um artigo que eu já tinha preparado para a rede, para falar um pouco sobre o contexto da modernidade no Maranhão. Foi uma oportunidade de colocar esse artigo. Então, estamos todos de parabéns, parabéns à Rede Docomomo, pelo cuidado, pela parceria, pelo trabalho, né, coletivo,
que chega agora nesse e-book. E parabéns à equipe gráfica, porque ficou tão bonito o trabalho, ficou tão bem feito. Parabéns a todos que tornaram possível esse livro, viu, Caqui? A toda a sua equipe incansável, porque a Caqui, ela é a nossa presidente do Docomomo, mas ela é uma pesquisadora incansável. E com ela eu já fiz várias publicações, além de ser incansável, ela trabalha sempre em rede, dando oportunidade para todos. Então, isso é muito importante, porque a gente se dá as mãos e compõe esse cenário da modernidade no Nordeste e na Amazônia. Então, parabéns a todos os autores. Eu quero ter a oportunidade de ler o e-book completo, eu já comecei a ler, e eu acho que o trabalho está realmente um esmero. Então, parabéns. Obrigado, professora Grete. E agora a gente vai, né, passar para os organizadores do e-book, né, onde eles vão fazer aqui uma breve apresentação do conteúdo, dos capítulos que foram selecionados. E, claro, né, vai ser uma rápida explanação sobre tudo, mas vocês vão poder, né, baixar o e-book e acompanhar profundamente, a fundo, cada capítulo. Então, iniciando pela professora Auxília Afonso, né, que é a Caqui, ela é uma das organizadoras, e sobre o seu mini currículo, né, ela possui doutorado em projetos arquitetônicos pela SAB, na UPC, na Espanha, que foi convalidado no Brasil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, sendo especialista em arte e cultura barroca pela UFOP de Minas Gerais, em conservação urbana pelo SESI da UFPE, e graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Ela obteve o diploma de investigadora europeia em 2004 pela ETSAB, e também é professora aposentada da Universidade Federal do Piauí e foi vice-diretora do Centro de Tecnologia da UFP, de abril de 2010 até abril de 2014. Atualmente, ela é professora adjunta do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, desde 2015, onde leciona na graduação de Arquitetura e Urbanismo e também na pós-graduação em História, na linha de História e Cidade. Também é coordenadora do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, o Grupal, e membro expert do CIP Heritage Documentation. Também coordena o Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS Brasil e atualmente é a coordenadora geral do Docomomo Brasil, né, na gestão 2022-2023. E o próximo organizador, né, que é o professor José Antônio, ele é arquiteto e urbanista, gestor público e professor, com mestrado em desenvolvimento urbano e regional pela UFPE, especialização em conservação urbana e territorial integrada pelo SESI, colaborou em trabalhos como os estudos de viabilidade e de reabilitação de habitações no centro, no Plano Municipal de Gestão do Centro Histórico e no Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís. Ele presidiu o Conselho da cidade de São Luís, coordenando os trabalhos de elaboração e aprovação do plano diretor da cidade. Foi presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico e especialista socioambiental do Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga. Na Secretaria de Estado das Cidades, ele trabalhou na reestruturação das regiões metropolitanas do Maranhão e coordenou o programa Nosso Centro, de 2019. Atualmente, ele gerencia o Programa de Assessoria Técnica do Promunicípios, na Secretaria do Estado de Articulação Política, a SECAP, e leciona no Centro Universitário UNDB, onde coordena o Laboratório de Urbanismo, Paisagismo, Arquitetura e Arte, o LUPA. Ele organizou a publicação do Guia da Arquitetura e Paisagem de São Luís, Ilha do Maranhão e Alcântara, em 2008, e publicou diversos livros e artigos sobre a história urbana e a arquitetura maranhense. Então, dou aqui as boas-vindas, né, à professora Caqui e ao professor José Antônio, que agora vão dar início à explanação sobre o e-book. Então, antes de tudo, né, boa noite a todos, a todas aqui presentes. Quero agradecer a presença de vocês nesse meio de semana, à noite, nesse horário, que a gente sabe como a vida é corrida, mas a gente não poderia passar em branco, né, um lançamento virtual, proporcionando um encontro, mesmo que distante, mas virtualmente possível, dessa equipe, que é um momento de comemoração, né? A gente trabalhou nesse produto cultural, nesse e-book, durante muitos meses. O evento aconteceu ano passado, foi super exitoso, e aqui eu quero agradecer a todos os colegas da comissão organizadora do Maranhão,
onde o José Antônio, com o apoio de Raíssa, da diretora Rebeca Murado, né, e de outros professores, como Eduardo Longo e todos os outros que participaram, bem como das nossas colegas da UEMA, queridas, parceiras antigas, como a Grete, como a Lúcia Nascimento aqui presente, né, que fazem parte desse corpo maranhense, que topou esse desafio de levar o novo seminário do Documomo Norte e Nordeste para São Luís, logo após um período de pandemia. Então, a gente estava naquela transição. Mas eu acho que a união faz a força, e a gente que trabalha com pesquisas, modernidade, no Norte e Nordeste brasileiro, que tem colegas de vários outros estados, como a Cláudia, que é carioca, né, como a Ana Carolina, que está na UFBA, mas é paulista. Então, esse Brasil multicultural, diverso, distinto, mas que na hora de produzir, todos nós, professores, pesquisadores, nos unimos, certo? E a gente se fortalece e faz um evento tão bonito, tão perfeito, como foi o 9º Seminário Norte e Nordeste, abraçado pela Universidade Dom Bosco, representada aqui pela Raíssa, que correu assim, foi muito proveitoso realmente. E está todo gravado, para quem quiser assistir às palestras e tudo mais, no nosso canal do YouTube, do Documomo Brasil. E como produto daquele seminário, a comissão científica, da qual eu fiz parte, junto com outros colegas, e também a organizadora, junto com o José Antônio, nós nos propusemos a doar, a apresentar peças, produtos, àqueles membros que assistiram. Nós produzimos e entregamos em tempo hábil, e isso é muito positivo, os renais que foram produzidos no ano passado, certo? Logo em seguida, ao término do evento, acarretando em ISBN para aqueles que participaram, publicaram, emissão dos certificados para todos os participantes, convidados, assistentes, certo? E agora, o nosso terceiro produto, que é o e-book. Esse e-book, e eu vou dar essa breve introdução, ele foi trabalhado com muitas mãos, com muitas cabeças, certo? Teve uma equipe de organização composta por mim, por José Antônio, que somos professores, pesquisadores, mas apoiados, e eu sempre gosto de frisar, pela equipe técnica, que está sempre comigo nos trabalhos, e que sem esses profissionais eu não poderia fazer nada. Então, eu quero aqui agradecer, deixar registrado o trabalho de 3 arquitetos queridos, ex-alunos meus, Ivanilson Pereira, mestrando hoje na FAUSP, Matheus Batista, mestrando na UFPE, que fez a diagramação do livro, um trabalho incrível, né? E o Lucas Jales, que sempre esteve apoiando a gente nas produções do Documomo, e também desse, porque é uma equipe que trabalha junto. Essa equipe, gente, a gente se reunia quase toda semana para revisar, para manter a qualidade que a Grete falou aqui, e a gente fica muito grato com isso, porque a gente vê que todo o nosso esforço, né, e de vocês, dos autores, 14 capítulos, certo? Que nós procuramos selecionar para fazer o quê? Um retrato, tá? Um documento, um resgate documental dessa arquitetura moderna no Norte e Nordeste brasileiro. A gente fez questão de ter artigos de Belém, do Pará, certo? Do Maranhão, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, certo? De tantos outros estados, tá? Foi um trabalho feito com muito critério, tá? Para ter esse cenário, né? Esse recorte, e entrar na historiografia da arquitetura brasileira moderna,
na história da arquitetura brasileira, porque existe uma lacuna muito grande de produções, inclusive a Rebeca cita isso no texto dela, não é, Raíssa e José? Eu li a apresentação feita pela Rebeca, e ela cita que ao pesquisar numa grande universidade brasileira títulos sobre a região dela, ela não encontrou na biblioteca. Hoje, a gente pode encontrar na internet, pode baixar, certo? E a gente tem tido esse desafio. Nós, pesquisadores do Norte e do Nordeste do Brasil, em registrar, em publicizar, em socializar essas pesquisas. E esse trabalho é uma coletânea de esforços, tá? Pode ir passando, dessa equipe, tá? Que teve a mim e ao José Antônio, um profissional super sério, querido, responsável, que topou o desafio quando eu aperrei a Grete e a Lúcia, 2 anos atrás, para fazer o Docomomo Norte e Nordeste em São Luís. As colegas disseram, que aqui a gente está assim, 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 mas vamos tentar o José Antônio, e deu muito certo. E foi um desafio para o José Antônio também, né, entrar nesse esquema, que a gente já tinha uma certa tradição. Eu organizei o 6º, o Seminário do Docomomo Norte e Nordeste em Teresina, no Piauí, 2016. Então, a gente já tinha uma prática, e a gente sempre colabora com outros estados, os colegas do Ceará, Ricardo Paiva, Beatriz Diógenes, toda a equipe, né? O Clóvis, a Márcia. Então, junta todo mundo e a gente faz, né? E esse e-book, ele é um resultado desse esforço, composto de 310 páginas, certo? Registrado na Câmara Brasileira de Livros e na Biblioteca Nacional com o ISBN, dando os direitos autorais à nossa obra, certo? Pode passar. E ele está catalogado devidamente em todos os trâmites legais, tá? Bibliotecários, com ficha catalográfica e o próprio ISBN, que isso permite que todos os autores que publicaram capítulos subam no seu lápis, né, informem esse código e possam publicizar e socializar mais ainda essa importante obra para a historiografia da arquitetura brasileira. Vocês estão vendo que aqui do lado tem toda a parte de organização, de corpo editorial, certo? Dessas pessoas que eu citei, a parte de diagramação aqui do Matheus, né, com o apoio do Ivanilson, tá? O conselho editorial, formado por membros maranhenses, tá? O projeto gráfico, com devidos créditos. A arte realmente está lindíssima, é uma referência aos azulejos da arquitetura maranhense, certo? Que tem toda essa pegada, né, para linkar com a cultura do Maranhão, e o título, Ecos da Modernidade, que é uma expressão popular existente em tantos outros títulos, artigos, teses, dissertações, livros, mas para o Maranhão, a gente que participou da discussão desde o primeiro dia, ela vem dos ecos dos tambores, do bumba meu boi, do rezado, do tambor de crioula, certo? Da cultura popular maranhense, ecoando a modernidade, como a Grete falou aqui, que dialogava com a cultura azulejar, com a cultura colonial tão forte e patrimônio nacional brasileiro. Imagina tratar de modernidade numa cidade tão forte que é o colonial como São Luís. Então, era um desafio e eu acho que ele foi vencido. E graças ao apoio desses colaboradores todos aqui, que eu faço questão de ler rapidamente por crédito, porque vai ficar gravado e isso é um documento. E eu quero agradecer aqui a Adriana Castelo Branco, da Universidade Federal do Ceará,
a Ana Carolina de Souza, da UFBA, nossa querida Carol, a nossa amiga querida, super pesquisadora, Beatriz Diógenes, da Federal do Ceará, a Célia Cardoso, da UFBA, nossa estudiosa sobre o Lelé, certo? A Cláudia Nascimento, em Roraima, uma carioca sendo precursora no norte do Brasil, fazendo aí a luta de difusão da modernidade. A Emanuele Aragão, trabalhando no Piauí, resgatando, dando continuidade aos estudos que nós fizemos lá no passado e outros colegas continuam, certo? O Felipe Alves, lá também de Roraima, colaborando com a Cláudia. O Glauco de Paula, certo? Também contribuindo com artigos. A Grete, querida, que falou aqui conosco, certo? O Ivanilson, nosso secretário executivo do Docomomo Brasil, que tem aí articulado tantas ações. O Ícaro, um querido, um que eu sempre encontro nos eventos, e que hoje está fazendo mestrado na UFMG, orientado pelo nosso mestre Leonardo Castriota, que eu tanto respeito, certo? Do Íconos Brasil, tá? O José Antônio, aqui presente, nosso organizador, parceiro, a Larissa Queiroz, da UEMA, o Leonardo Castriota, que eu citei, orientando do Ítalo, aqui no livro, a Liliana Adrião, professora, arquiteta de Recife, que apresenta estudos sobre patologia, também membro do Docomomo, a Lúcia Moreira, coordenadora aí do curso de arquitetura na UEMA, e nossa parceira em tantos livros, né, Lúcia? Modernidade no Norte e Nordeste brasileiro, e todos os outros que a gente vem organizando. O Luiz Eduardo Paim, do Patrimônio Histórico Estadual do Maranhão, presente também nessa obra, com suas alunas. O Marcos Tonhon, da Unicamp, que trabalhou junto com a Rosana e com a Celia, no artigo sobre o módulo Inhansã. Tá? A Maria Emanuele, da UNDB, que fez o trabalho junto, né, com os professores, o Eduardo. Rafael George, da UPE, junto com a Liliana, lá de Recife. A Rosana Munhoz, doutora Rosana Munhoz, especialista nas patologias das obras de Lelé. O Ricardo Paiva, membro do Docomomo Brasil, coordenador do núcleo Docomomo Ceará, presente também na obra com a nossa querida Beatriz Diógenes. E, por último, a Thaís Serra de Carvalho, aluna da UNDB, então, alunos participando com professores. É importante dizer que é um trabalho coletivo. E vocês vejam que, com representatividade de várias instituições, de vários estados, com vários olhares, várias interpretações. Cada capítulo pode passar, é fruto e é responsabilidade dos seus autores. Tudo que está escrito, nós não interferimos nas colocações, nas visões, certo, dos autores. Nós deixamos completamente livres, né, cada autor, para mostrar, para expor como pretendesse os seus conteúdos, certo? O que nós direcionamos na organização do livro foi uma qualidade, digamos assim, imagética, porque a imagem na arquitetura diz muito, nós prezamos muito a parte de diagramação, porque falar de arquitetura é falar de artes gráficas também, e o moderno ele tem uma essência na forma de expor, de mostrar esses produtos, certo? E o nosso direcionamento como organizadores, tanto meu quanto o Zé Antônio, a nossa equipe de diagramação, eu, Evanilson, Matheus, a gente sempre prezava muito pela fonte, pela arte, pela produção da imagem, pela qualidade. E quantas vezes a gente não pega com vocês, pedindo, indo, voltando, né, a questão dos créditos, porque é um livro científico, é um documento histórico. Então, a gente tem que ter critérios, né, exigências, para ele sair com qualidade.
E, dessa forma, foram planejados 14 capítulos, certo? Eu vou falar de alguns e vou dividir essa fala com José Antônio. A gente vai ficar, né, José Antônio, tipo fazendo um jogralzinho aqui. Eu falo de um e José Antônio fala de outro. Então, vamos começar. Pode passar, Lucas. O primeiro artigo, certo, é da minha autoria, foi de uma palestra que eu proferi durante o evento, falando sobre o que é o Documon no Brasil e as conexões regionais do Documon no Brasil, certo? Como é que nós, dessa gestão e as outras passadas, articularam com os diversos núcleos que tem no Pará, no Ceará, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, e outros núcleos na Bahia, com Sergipe, o BASE, né? E outros novos que estão surgindo. E nesse artigo, eu falo sobre o que nós temos feito nesse tempo da nossa gestão em prol de unir esses núcleos, de produzir reflexões, como nós temos produzido o Documentos, que é o boletim trimestral que a gente está sempre apresentando, os e-books, os seminários, como o próximo, SEDOC, que está aí na rede. Então, fala sobre essa produção, tá joia? Esse capítulo trata sobre isso. Pode passar, eu acho que o próximo é do nosso amigo José Antônio, vai falar. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu queria começar também agradecendo, né? Acho que essa é uma noite de agradecimento. Esses seminários, não do Seminário Norte-Nordeste, foi uma oportunidade ímpar, né, que, entre outras coisas, me possibilitou conhecer uma equipe extremamente eficiente, extremamente dedicada, e que nos apoiou sempre, a equipe do Documon Brasil, né, a professora Caqui, Ivanilson, Matheus, o Lucas, né, que, além de tudo, são pessoas do bem, né, são pessoas que estão ali para apoiar, de fato, para se doar. Então, eu quero agradecer muito, quero agradecer também o pessoal da UNDB, né, as nossas diretoras, a Rebeca, a Graciana, diretora pedagógica, a Raíssa, nossa coordenadora. Vocês estão vendo que a UNDB, assim, as mulheres comandam, né? E talvez isso seja um indicativo de por que deu certo, né? Correu tudo muito bem. E aí a gente tem também os professores que participaram da comissão organizadora, a professora Lena Cavalcante e o professor Eduardo Long, junto comigo, e o conselho editorial, né? O nosso conselho editorial foi composto também, além da professora Lena, com o professor Maurício, que nos apoiou na tramitação do ISBN, toda a parte burocrática, o professor Raoni e a professora Tayana. Então, eu quero muito agradecer essa equipe. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que a gente fez uma espécie de concessão, né? Todo ano, na UNDB, a gente organiza um Fórum Maranhense de Urbanismo para discutir questões das nossas cidades, né? E esse ano a gente disse, não, a gente vai priorizar o Seminário Norte-Nordeste, do Documon, a gente realiza o Fórum ano que vem. E aí a gente transferiu para esse ano o fórum para realizar o seminário, né? E correu tudo bem, foi maravilhoso, deu tudo certo. Esse seminário, acredito que eu posso indicar hoje como um marco nas pesquisas do Moderno em São Luís, né? No Maranhão, né? No Maranhão como um todo. Porque ele contemplou, né? Ele deu voz, abriu mais um canal para os pesquisadores que colocaram esse tema em pauta aqui no Maranhão, né? Aí está a professora Grete, a Lúcia, né? São as referências que desde sempre levantaram informações, buscaram, pesquisaram, construíram trabalhos científicos em torno da arquitetura moderna, e ele também, pela forma como ele foi organizado,
né? E aí talvez seja já uma dica para o pessoal de Roraima, para o 10º seminário, né? A gente conseguiu articular o evento, o seminário, com outros pequenos eventos. Então, a gente fez uma exposição da arquitetura amazônica contemporânea, com apoio do NAMA, né, do pessoal de Manaus, né, dos nossos amigos de Manaus. A gente conseguiu fazer uma roda de conversa sobre arquitetura maranhense contemporânea, com apoio do Ministério Público, no Centro Cultural do Ministério Público, e a gente fez o nosso passeio, o nosso Momotour, como um passeio ciclístico, né? E isso também teve uma adesão muito grande por parte de estudantes, né? Teve uma visibilidade grande, até hoje é uma referência, o pessoal comenta as fotos do Momotour ciclístico que a gente fez, né? Então, a gente conseguiu ter uma abrangência grande, uma visibilidade grande sobre esse tema da arquitetura moderna. E isso acabou atraindo, né, e fortalecendo novos pesquisadores, novos interessados. Então, o livro reflete um pouco isso, né? Ele dá voz, dá espaço para as referências que nós temos, a professora Grete, a Lúcia, mas também traz novas vozes, né? O Eduardo Long, as alunas, a Thaís, a Maria, que estão apresentando também trabalhos pela primeira vez, né? Então, isso eu gostaria de colocar como um ponto positivo do seminário, que a gente conseguiu manter na estrutura do livro, né? Entrando aqui no nosso capítulo, né, no nosso primeiro capítulo, falando rapidamente dele, é um capítulo que eu desenvolvi junto com o nosso ex-aluno, o Paulo Henrique, né, que hoje é mestrando em políticas públicas. Então, quando a gente iniciou esse processo, ele ainda não tinha sido selecionado, ele passou na seleção do Programa de Políticas Públicas da UFMA, que é um dos mais concorridos do Brasil, 5 estrelas na CAPES, e hoje ele é mestrando em políticas públicas, e tem vários textos que estão entre os mais lidos no site do Caos Planejado. Então, ele tem esse interesse pela arquitetura moderna desde o curso que ele realizou na UNDB. E a gente trata, nesse artigo, da implantação dessa nova arquitetura nesse contexto carregado de história que nós temos em São Luís. Nós descobrimos um prédio que está no coração do centro histórico, na praça mais tradicional da cidade, a Praça João Lisboa, já chamada Praça da Liberdade, de um dos arquitetos que é um dos pioneiros da arquitetura moderna brasileira, Álvaro Vital Brasil. Então, a gente descobriu esse prédio quietinho lá, né? Ninguém nem imaginava que era um prédio modernista, né? Meio disfarçado, e a gente foi buscar a história desse prédio. Então, é um artigo um pouco descritivo, né? Trata do drama que foi a oportunidade de projeto e a discussão com o IFAM, até que pudesse aprovar um projeto moderno nessa área, né? Fazendo algumas concessões, mas também mantendo características importantes do movimento moderno. Então, é essa história que a gente conta, apoiado pelas teorias, pelas ideias do Nivaldo Andrade Júnior, né? A gente utiliza muito o material que ele produziu e que foi base da dissertação dele, e que ele ainda trabalha sobre as estratégias de intervenção modernas em centros históricos. E a gente acaba discutindo um pouco sobre a questão do falso histórico, da integração paisagística, e eu não vou aqui fechar a questão, né? Eu vou deixar para quem vai ler o livro, se de fato Álvaro Vital Brasil fez concessões para projetar, quando projetou esse prédio aqui no Centro Histórico de São Luís, ou se ele bateu o pé e manteve as características modernas. Então, foi essa tensão aí entre o moderno e a cidade herdada que a gente discutiu nesse primeiro capítulo, entre o azulejo e o concreto. Acho que o próximo capítulo é com aqui, não é isso? Esse capítulo é intitulado Modelagem Paramétrica aplicada à documentação de pré-fabricados produzidos por Relé, o caso dos caiques, foi produzido aqui pelo Ivanilson,
Pereira e pela sua orientadora, a professora doutora Cláudia Oliveira, da FAUSP, certo? O Ivanilson vem desenvolvendo essas pesquisas sobre a tectônica dos caiques e fazendo estudos de danos sobre essas obras, procurando não só diagnosticar, como propor soluções, utilizando ferramentas digitais, novos programas, está avançando bastante e sendo uma referência no Brasil nos estudos nessa área. É um capítulo riquíssimo, fruto desse trabalho de Ivanilson, que ele já desenvolve há vários anos, e agora na USP como mestrando, mas muito uma trajetória. E eu super indico pela riqueza de reconstruções, de detalhes construtivos, que o Ivanilson reconstruiu virtualmente, proporcionando a compreensão do sistema construtivo, né, do sistema tectônico que envolve estrutura, detalhes, peles, materiais da obra do Lelé. Então, muito bonito o capítulo, eu parabenizo todos os autores. Pode passar. O próximo, o Lelé, é uma referência, e no ano passado ele fez 90 anos, e o Documomo Brasil apoiou um evento que a UFBA organizou, e o grande mote da UFBA, a luta de Sheila Cardoso, da Rosana Munhoz, que são da UFBA, com a parceria, no caso desse artigo, do Marcos Tonhon, certo, da Unicamp, relatar, né, o processo de estudo da conservação do módulo Yansan. O que é esse módulo Yansan? É um edifício que foi instalado dentro do campus, lá em Benfica, no Ceará, desculpa, lá em Salvador, certo? Onde fica a FAUSPA, tá? Ele é um anexo da Faculdade de Arquitetura, fica na lateral, tá? E foi construído usando todas as tecnologias da argamassa armada, do Lelé, e as pesquisadoras, né, têm feito laboratórios, e, inclusive, agora ele está passando por um processo legal de conservação, de interferência, de intervenção, para melhorar, né, para controlar os danos causados pelas suas patologias. Então, é muito legal, porque, enquanto o artigo passado de Ivanilson e Cláudia resgatam o sistema construtivo, analisam e propõem o uso de ferramentas digitais para compreensão, para prototipagem e tudo mais, esse pega um estudo de caso específico e estuda a conservação dessa obra. Pode passar. No caso, uma produção baiana. O texto de outra colega baiana, porque a UFBA aqui tem um núcleo muito forte do Documomo Brasil, e do Norte e Nordeste, inclusive o Documomo Brasil foi originado na Bahia, e é muito importante, e essas colegas sempre estão conosco em todos os seminários, sempre ajudam muito, viu, Cláudia? A Carol, a Sheila, a minha parte de comissão científica, são parceiras há vários anos, certo, com parceristas, e a Ana Carolina Bierbach, eu a conheço já faz tempo, eu a conheci em Barcelona, quando ela estava fazendo doutorado lá, e eu também, e engraçado, que a gente se conheceu lá em Barcelona, e ela é paulista, trabalhava em Salvador, e eu pernambucana, trabalhava na época em Teresina, e ambas estudando lá, só que em áreas diferentes. E a Carol, como eu a chamo, certo? É uma estudiosa muito séria, muito centrada. Ela é da área de teoria e história da arquitetura, e ela estudou muito tempo Lina, e ela tem se dedicado, na Federal da Bahia, aos estudos sobre modernização, modernidade e modernismo. E ela analisa edifícios escolares da cidade de Salvador durante o período Vargas, durante o Estado Novo, né, que é aquela arquitetura que a gente chama proto-moderna, tá?
ainda com uma certa influência da escola, mas já em transição para aquela modernidade que vai mais já tendendo para um clássico. A qualidade, Carol, é muito aguçado, ela é muito profunda nas suas análises teóricas, entende? Então, é um texto bastante profundo, certo? Como tudo que a Carol faz. Pode passar. E agora com o Zé Antônio novamente, porque ele é especialista no Maranhão. Quem sou eu para falar sobre os artigos do Maranhão? Pode falar para ti, Zé Antônio. Não, mas aí é que tá, o livro tem essa vantagem, ele dá visibilidade e transforma o discurso, a discussão do Maranhão numa discussão nacional também, regional. Então, estão todos convidados para discutir a arquitetura maranhense, né? Nesse artigo, a professora Grete levantou a mão aqui, pode falar, professora. Eu tenho prioridade. Fazer um comentário aqui sobre esse artigo, Caqui. A Rede Amazônia nos desafiou a preparar qual era o contexto da modernidade em cada cidade. Foi o professor Hugo Segawa que nos animou e nos deu o mote desse artigo. E nós não conseguimos publicar, né? Então, eu falei para eles, eu vou pedir a permissão de vocês, do Cereto, nosso amigo do Segawa. Eu preparei para eles, o artigo estava com eles, e eu falei, eu vou publicar no e-book Edição Luiz, porque tem tudo a ver, é um texto que foi feito... Muito boa escolha. Para refletir, esses textos provavelmente vão para a UiA, também em Copenhague, agora em julho, através dos nossos conselheiros que vão participar, vão poucos representantes do CAL, mas alguns textos a gente está tentando até traduzir. E eu falei, bom, ele não será inédito porque ele vai para o e-book, mas eu acho que ele é um texto que eu fiz muito importante como uma referência teórica, né, que serve, como o Zé Antônio disse, como lastro de nossas pesquisas, apontando alguns parâmetros que o professor Segawa, que é nosso mentor lá da Rede Amazônia, nos colocou. Queria só fazer essa parte, mas para mim foi uma alegria publicar, porque eu escrevi há tantos anos, aguardando o livro que não saiu, e falei, agora é a vez. Inclusive, até pedi, né, essa sessão para poder publicar o artigo, mas eu acho que ele é muito importante de ser publicado. Valeu a oportunidade. Pronto, tá apresentado. Está apresentado. Assim, eu só queria dizer que, para mim, assim, a oportunidade de publicar junto com a professora Grete é um prazer enorme, né? Foi minha professora na universidade, sempre foi uma referência para mim. Tive a oportunidade de fazer o curso no MDU, né? Sermos colegas de mestrado. Tive a oportunidade de publicar junto com ela no Guia de Arquitetura, né? A gente compartilhou textos sobre arquitetura moderna, e desde lá eu vivo procurando uma oportunidade para a gente trabalhar junto e colocar as ideias ali para trocar, para dialogar. E aí hoje a gente teve essa possibilidade. Muito obrigado, professora. Muito bom, isso mesmo. Trabalho em rede, em parceria, né? Muito bom. Excelente. O próximo eu acho que é de Lúcia, né? Olha aí, Lúcia. Mais uma Lúcia também, ó. Às vezes eu me sinto meio... Todos dois meus ex-alunos, hein? Professora Lúcia também, minha colega de faculdade. Minha colega de faculdade, colega do MDU também. Não é isso? Colega profissional na prefeitura, trabalhamos juntos, aí, discutindo planejamento, no Instituto de Planejamento Municipal, e eu fico muito feliz também em receber Lúcia e estar junto com Lúcia nessa publicação. Você quer falar, Lúcia, sobre o artigo? Não, o artigo foi o resultado de uma pesquisa, de um PIBIC, né? Na verdade, um aprofundamento de algumas coisas que eu já tinha citado na minha tese, em outros trabalhos. Então, a Larissa, ela aprofundou, a gente conseguiu plantas, por exemplo, do São Marcos, que ninguém encontrava, e foi logo após o teu convite, José Antônio da Caqui, que eu agradeço, né? Eu joguei na internet, gente, alguém mora no São Marcos, e a gente conseguiu um amigo meu de natação que morava lá.
Eu consegui acessar o São Marcos, que a gente não conseguia, foi o único que na época da apresentação a gente não tinha a planta, e a gente aprofundou os edifícios em alturas antigos, né, do século de 1960 a 80, né, a gente fez esse levantamento. E já aproveito para agradecer ao José Antônio aqui, a Grete, que me botou nesse mundo aí do moderno, foi minha orientadora, minha professora, José Antônio, amigos de longas datas, né, desde 1999, né, que a gente começou a trabalhar junto, fez meu mestrado junto, senão por falar aqui eu vou acabar lembrando umas coisas que o José Antônio foi sempre um grande parceiro, e obrigada, Caqui, pelo Docomono, pela oportunidade. Valeu, Lúcia, valeu mesmo. Assim, eu queria destacar a Lúcia, dos autores que trabalham moderno aqui no Maranhão, ela é a mais cuidadosa, assim, no sentido de fazer o estudo técnico de cada imóvel, de se dedicar a cada prédio, né? Ela traz informações novas, ela levanta um olhar sobre cada edifício, e nesse artigo ela traz as plantas, né? Traz a discussão da funcionalidade, como é que funciona cada edifício, analisando 5 edifícios aqui de São Luís. Eu não vou também dar o spoiler, dizer qual é o edifício que funciona mais, qual que não funciona. Isso aí vão ter que ler o artigo para saber, né? Mas, assim, o artigo de professora Grete, uma grande síntese, né, das mudanças da nossa arquitetura e o diálogo dela com o nosso centro histórico, e o artigo de Lúcia sobre imóveis, sobre as torres, as primeiras torres, acho que se complementam e dá uma visão muito boa da arquitetura moderna aqui no Maranhão. É isso, acho que o próximo é com a professora. Mas antes de eu falar do Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza, eu só queria repassar aqui das 2 colegas que Zé Antônio apresentou, a Grete e a Lúcia, porque eu acho que quando a gente fala em modernidade em alguns estados, né, e principalmente no Maranhão, eu acho que a gente tem que dizer enquanto a pessoa está viva, pulsante. E eu quero realmente parabenizar a trajetória da Grete, né, porque ela é, assim, digamos, dos estudos sobre modernidade no Maranhão. Né? Foi uma mestra aí, foi professora da Lúcia, Zé Antônio, da Raíssa, né? Plantou essa sementinha. E a gente que é professora, pesquisadora, sabe como isso é importante. E a gente fica muito grata, né, Grete, quando vê que os nossos ex-alunos se transformam em pesquisadores, sim, excelentes, e que continuam fazendo mais e muito. Isso é muito bom, certo? Então, parabéns, Grete, parabéns, Lúcia, tá? E continuar incentivando as pesquisas nas universidades, tanto na UEMA, quanto nas privadas, como a UNBB. Isso é muito importante. Bom, e aí, agora, falando um pouco desse artigo, de um conterrâneo nosso, José Antônio, pernambucano, certo? Foi escrito por 2 colegas, certo? Que atuam no Ceará, a Beatriz Diógenes, que está aqui conosco, ouvindo, e o Ricardo Pai. A Beatriz é como a Grete no Maranhão, é a Beatriz Diógenes no Ceará. Ela é a grande papisa dos estudos da modernidade no Ceará. E, em seguida, Ricardo, né, que vem trabalhando junto com a Beatriz. Mas a Beatriz tem, eu não vou dizer décadas assim, mas ela é histórica. Ela que começou os estudos sobre a modernidade, publicando livros sobre a arquitetura moderna cearense. Teve conosco também no livro Modernidade no Norte e Nordeste Brasileiro, fazendo as conexões entre a modernidade pernambucana, cearense e de tantos outros estados. Justiça seja feita, os estudos de Beatriz, junto com o Ricardo, têm resgatado nomes como do arquiteto Marcílio Dias de Luna, pernambucano,
do Recife, certo? Que juntamente com outros arquitetos que atuaram em Fortaleza, tiveram influência da escola pernambucana, da escola do Recife, e que era um tema que eu tenho trabalhado durante muitos anos. Então, é um artigo excelente e que conecta, né, essa rede da modernidade naquela época, dos anos 50, 60, 70. Pode passar. O próximo artigo, tá certo? É da nossa colega, que está quase doutoranda, né, Adriana Araújo. Ela foi aluna lá na Federal do Ceará, de Ricardo, de Beatriz, e ela tem estudado a busca pela modernidade na arquitetura do ensino profissional. E ela estudou o caso da Escola Industrial de João Pessoa, que é essa obra moderna que vocês veem aqui ao lado, a antiga escola técnica, né, que hoje se transformaram em institutos técnicos federais, né, e que tem toda o uso de critérios, de valores, de princípios projetuais na elaboração desse projeto, que acarretou na construção de uma obra bastante simbólica na tipologia educacional da modernidade nordestina, certo? Pegando aí, contemplando aí a arquitetura moderna paraibana. Pode passar. O 10º capítulo, certo? É do nosso colega, tá aí, Ítalo. Liga a câmerazinha se estiver presente. O Ítalo eu já conheço há um certo tempo, certo? O Ítalo é um apaixonado pela modernidade, é um arquiteto jovem, com sangue nas veias, assim, pulsando, certo? Sempre acompanhou o nosso trabalho como pesquisadora, sempre adquiriu os livros, sempre curioso, e eu fico muito feliz em ver o Ítalo hoje sendo orientado pelo Leonardo Castriota, fazendo mestrado lá na UFMG, uma universidade tão boa, né? Um ambiente universitário como da Escola de Arquitetura de Belo Horizonte. E ele faz as pesquisas dele, no artigo, ele traz um pouco dos resultados do mestrado que ele está desenvolvendo. E estudando a arquitetura moderna no centro de Maceió, capital do estado de Alagoas, observando os primeiros indícios, né, dessa pesquisa historiográfica, onde ele contempla, mapeia, né, através de seus estudos urbanos e arquitetônicos, o patrimônio moderno alagoano. Ítalo, tu queres complementar alguma coisa? Algumas coisas para falar. Como já foi liberado aqui, né, com a permissão do nosso moderador. Né, Ivanilson? Sim. Quando comecei essa pesquisa, realmente foi uma paixão muito aguçada. Eu morava no centro, né, quando estava em Maceió, então esses prédios fazem parte do meu cotidiano, eu os via da minha janela, então era algo que me marcou desde pequeno. E aí fui na graduação, junto com a professora Lúcia Ridaca, da professora Manuela Mariana, que esse sentido e essa paixão pela arquitetura moderna foi muito mais aguçado, e aí eu cheguei aqui no mestrado, justamente por essa busca de entender onde está a arquitetura moderna de Alagoas, especificamente do centro de Maceió. São poucas as referências que tratam do Nordeste, são pouquíssimas ainda as que falam de Maceió. Então, senti essa necessidade de procurar isso, e aí a gente encontra, como vocês podem ver na imagem, uma certa degradação desse patrimônio moderno antes mesmo do seu reconhecimento. E aí o primeiro passo foi partir direto para os arquivos. E lá eu encontrei uma imensidão de informações sobre a arquitetura moderna, que uma pessoa só como eu não era capaz de lidar com tanta informação. Que era projeto aprovado e não aprovado, tem a presença de Marcílio Dias, tem a presença do Acácio Gil Bossói, tem a presença de vários arquitetos paulistanos, cariocas, de vários cantos do Brasil, que produziram em Maceió, e aí esse trabalho ele vai partir desse panorama assim, geral, né, de como se deu esse projeto, onde estão presentes, seus usos, tipologias, e aí a gente está sendo construído aí para entregar um bonzinho trabalho sobre a produção moderna lá em Maceió. Ótimo, então. Eu vou pedir permissão aqui ao moderador, Ivanilson, porque a Adriana
que eu falei há pouco do artigo dela, e também a Beatriz Diógenes está aí, não é? Se a Beatriz, caso queira se colocar, viu, Beatriz? Eu vi no chat aqui que ela agradeceu, mas aí, como o José Antônio começou a quebrar o protocolo, você é responsável, eu passo aqui para a Adriana. Pode falar, Adriana. Adriana? Olá, boa noite, Oi, gente. boa noite. Eu estou em sala de aula aqui, dando uma fugida Nossa. rápida, só para poder realmente aqui marcar presença e parabenizar aí todos os autores, né, do livro, cada capítulo mais interessante que o outro. E queria muito registrar, Caqui, aqui, que esse artigo ele é fruto, né, da minha pesquisa de mestrado, e foi uma pesquisa bastante extensa sobre todas as escolas, né, construídas no Brasil. Era para ter sido um estudo mais focado no Ceará, sobre a nossa escola cearense, né, escola técnica, mas eu fui descobrindo esse material aí bem interessante, né, nas outras cidades, através da internet, através de contatos com outras instituições, e queria deixar registrado que o meu orientador foi o Ricardo Paiva, né, então, Olha, assim, ele também é responsável aí pela minha orientação, pela minha produção, por me ajudar bastante na pesquisa, né, então, além de professor no mestrado, ele foi meu orientador, então, muito orgulho de ter ele ali também ter contribuído bastante, né, para essa minha pesquisa e para essa produção, né, então, é só registrar meu agradecimento a ele aqui também. Eu sei que ele não está presente, mas a Beatriz está aí representando. Muito obrigada, Adriana. O interessante é que, assim, eu escolhi esse trabalho, apesar de eu não ser de João Pessoa, mas porque eu consegui fontes primárias maravilhosas sobre essa escola, tanto da primeira versão da escola, da primeira sede, como da segunda sede, né? Realmente é interessante que, às vezes, algumas instituições não têm esse acervo tão bem organizado e outras têm, né? Então, eu consegui ter acesso a algumas plantas, alguns documentos do começo, do início do século XX, lá de 1929, que eu consegui fazer, né, alguns escaneamentos, algumas imagens, e que ficaram maravilhosas para contribuir aí nesse histórico aí do artigo. Então, registrar que é importante a gente ir atrás desses acervos, né, dessas documentações, e conseguir enriquecer bastante ali o texto. Era mais isso. Tá bom, obrigada, Adriana. A Beatriz está por aí. O Ricardo deu um oi aqui, assim. O Ricardo disse, estou aqui, meu sinal tinha caído. Que bom. Peraí, olha, é tão bom, porque começam a aparecer aqui os comentários no chat, certo? O Ricardo disse que a Adriana é incrível, recíproca é verdadeira. Eu estou pensando assim, a leitura de torpedos. Recomendo, uma grande amiga e parceira. Beatriz Diógenes está por aí. Qualquer coisa, Beatriz, se quiser se aqui eu estou, mas eu estou no meio, assim, de uma tempestade, resolvendo um problema sério aqui, então eu vou dar a palavra para o Ricardo aí, para ele falar um pouco aí da nossa obra. Mas aproveito aí para parabenizar você e todos os participantes do livro, está excelente, e eu estou aqui com um olho aqui e outro resolvendo o meu problema. Peço desculpas, viu? Parabéns para todos. Está ótimo. É um problema com a filha em São Paulo, então... Mas tudo bem. E diz que agradece ao convite, e é isso. Vamos, então, para o próximo capítulo. Então, estamos no 11º, e aqui está a Cláudia com a gente, Cláudia Nascimento, que foi junto com o Felipe Evangelista, e traz, né, como título o artigo Redesenho como método investigativo em arquitetura, um estudo de caso sobre a Catedral Cristo Redentor em Boa Vista, Roraima, uma igreja, né, com linhas modernas, belíssima, e que a Cláudia vem fazendo. Eu tenho acompanhado entrevistas, né, na cidade, na cidade de Boa Vista, sobre a importância dessa obra e do estudo de documental sobre a mesma. Cláudia, se você quiser complementar, sinta-se à vontade.
Sim, obrigado, Caqui, obrigado a todos que participaram do Docomomo de São Luís. O próximo, já antecipo o convite a conhecerem a Catedral Cristo Redentor, aqui em Boa Vista, no próximo Docomomo Norte-Nordeste, que está previsto para 2024. Ao contrário de alguns colegas, eu morri de inveja, que disseram que tiveram acesso a fontes primárias riquíssimas, etc., nós aqui temos um problema grave, por ser território federal, em termos de documentação. Então, muito da documentação arquitetônica da modernidade, quando existe, não está em Roraima, né? Está em Brasília, no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar, menos aqui, né? E nós tivemos a grata satisfação de ter acesso a um acervo documental importantíssimo, que é o da Prelazia do Rio Branco, né, Prelazia de Roraima. E foi através dessa documentação, com a participação importantíssima também da historiadora, professora Paulina Ramalho, que nós fizemos essa prospecção documental, e o meu coautor, que eu gostaria muito que ele estivesse aqui, não sei por que ele não está, foi nosso orientando e desenvolveu esse trabalho de pesquisa em torno da Catedral Cristo Redentor. Quer dizer, ele se debruçou sobre vários documentos de vários projetos, várias propostas diferentes para a Catedral Cristo Redentor, de 2 arquitetos italianos, e foi uma riqueza muito grande, não só a descoberta documental, mas também o exercício, né, do redesenho como método investigativo, né, porque, de uma forma geral, ao ter acesso a esse projeto, todo mundo considera um projeto de desenho complexo, e não é um projeto de linhas muito simples, de proporções fixas, então é de uma inteligência projetual muito interessante. Então, convido a todos, não só a leitura do artigo, agradeço à professora Paulina, que eu não sei se ela ainda está online, ao envolvimento do Felipe, que virou um apaixonado pela catedral, então, a quem eu desejo muito sucesso profissional, porque ele merece e é um grande profissional, né, já formado, e, repito, convido para o próximo Docomomo Norte-Nordeste, que será aqui em Boa Vista. Obrigada, Caqui, obrigada a todos. Parabéns, Cláudia. Ok, Cláudia, obrigada também. Pode passar, Lucas. Então, esse artigo faz parte do capítulo 12 do nosso livro, Marcas do Tempo, questionou Juliana Adrião e Rafael George. Trata de um estudo das manifestações patológicas nas fachadas de alguns edifícios modernos do bairro da Boa Vista. A dupla, formada pela Liliane e pelo Rafael, eles pegaram o edifício Pirapama, o Santa Rita e o Almirante Barroso. O Pirapama e o Santa Rita é do Delfim Amorim. O Almirante Barroso é do Marcílio Dias, que está presente no artigo da Beatriz e do Ricardo. Olha que coincidência, né? E pega essas 3 obras e faz um estudo das patologias das fachadas. Eu achei muito interessante, porque é o seguinte, o nosso livro, vocês estão vendo, que ele não trata somente da documentação da arquitetura moderna, mas ele também apresenta reflexões sobre a conservação dessa produção moderna. Porque eu acho que o grande lance do Docomomo, do documentação conservação, é olhar também como estão esses edifícios. Né? O artigo do Ivanilson com a Cláudia, o artigo da Ceira com a Rosana, com o Marcos, e aqui o artigo da Liliana com o Rafael, trazem esse olhar sobre as patologias, que é um mercado
muito necessário, uma grande lacuna discursiva, prática, né, de como intervir e o que fazer para frear a degradação e a descaracterização do nosso patrimônio moderno. Então, é um artigo que eu super indico, bastante rico, e bora adiante. Vamos para o penúltimo, tá? Que é o 13º. E eu vou falar sobre ele, o último vai ser o José Antônio, né, Zé Antônio? Esse aqui é da minha querida cidade que eu digo assim, porque eu morei lá há muitos anos. Eu sou recifense, mas trabalhei 31 anos entre indas e vindas em Teresina, no Piauí. Eu conheço tanto Teresina, porque eu trabalhei com patrimônio histórico lá muitos anos, com projetos, enfim. E essa obra, a Praça da Costa e Silva, projetada pelo escritório do nosso mestre, Acácio Gil Bossói, é uma das obras-primas da arquitetura paisagística, né, da modernidade. Ela, como vocês estão vendo aí nos esboços do Bossói, que são fantásticos, certo? Ela é composta de todo um traçado paisagístico de agenciamentos, canteiros, planos de grama, e também de uma intervenção de um projeto arquitetônico brutalista, com balanços, com subsolos, espelhos d'água, riquíssimo. Né? E a Emanuele, junto com o Glauco, eles trazem, mais uma vez, a questão da conservação do acervo moderno, dessa obra. Como é que ela se encontra? Né? Ela fica na beira do rio Parnaíba, que faz a divisa com o Maranhão, tá? Com a cidade de Timon, e, infelizmente, o estado de conservação dela é bastante lastimável. Encontra-se pichada, um jardim de Bonlemax não tem sido devidamente preservados. Então, ao mesmo tempo que resgata o documento da obra, né, fala, reflete sobre a conservação desse acervo, que é bastante preocupante, como vários outros. E agora, para finalizar, eu passo a palavra para o nosso colega José Antônio. Bom, esse último artigo é do Eduardo Long, né, que é nosso professor, nosso colega na UNDB, com a Thaís Carvalho, a Thaís Serra, e a Maria Emanuele, que são duas alunas do curso de arquitetura da UNDB, que estão também estreando, né, na discussão do tema da arquitetura moderna. O professor Eduardo também é um estreante, está se dedicando, está começando aí a se dedicar sobre a discussão da arquitetura moderna, e eu fico muito contente porque o Eduardo, hoje, ele é superintendente de patrimônio do Estado. Então, é o órgão de preservação do patrimônio no Estado, se dedicando, tendo um olhar especial para a arquitetura moderna, né, para a arquitetura modernista. Então, ele me acende esperanças, digamos assim, que a gente possa estruturar uma política de preservação da nossa arquitetura moderna. Nesse artigo, ele se dedica ao edifício que está no mesmo âmbito dos edifícios discutidos ou contemplados pela Lúcia Nascimento, né, da verticalização da cidade, é o edifício Sulacap, né, talvez seja um avô aí dos nossos arranha-céus, né, mas esse edifício coloca uma questão interessante para a gente, né, enquanto a gente tem, no mesmo período, né, já de 57, o edifício João Goulart, que é um edifício com referências na escola carioca, né, na linha do modernismo carioca, a gente tem, na mesma época, nos mesmos anos, o edifício Sulacap, que já pertence a uma outra linha da arquitetura moderna, do moderno brasileiro, né, aquilo que o Segal chama meio de zona cinza, né, da nossa arquitetura moderna. Então, é a arquitetura moderna que não é da escola carioca. A gente tem essas duas correntes aí lado a lado aqui em São Luís no mesmo período. E ele traz esse foco que a professora aqui colocou, de olhar para o estado de conservação do prédio, né? Então, esse é o último artigo que coloca pontes, né, que cria possibilidades. Então, ele vai buscar e vai
indicar recomendações para a conservação desse edifício, né? E é engraçado que ele parte do edifício, mas ele vai chegar a conclusões a respeito da legislação de proteção patrimonial que nós temos, das suas inadequações ou das suas limitações, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem leis que obrigam que qualquer edificação que passe por uma reforma no centro seja coberta com telha colonial, né, a telha cerâmica, né, que não é o caso da nossa arquitetura modernista, né? Então, a gente precisa, de fato, rever as nossas leis de preservação ou aprovar novas leis de preservação com foco na arquitetura do século XX. Né? E aí esse artigo, ele fecha o livro, mas ele abre essa discussão, que é uma discussão importante hoje. E aí, eu fiquei também de trazer aqui uma palavra sobre a possibilidade da gente ter o livro impresso, né? A gente está trabalhando nisso, né? A gente lançou o e-book agora, mas a gente espera lançar também o livro impresso, e aí a gente está discutindo tanto com o próprio UNDB, está organizando, tentando montar a viabilidade desse processo, quanto com o CAL, que pode entrar com uma parceria importante, já que a professora Grete, conselheira do CAL, está fazendo o prefácio do livro, o CAL participou do seminário, então nós estamos em discussão para ver a possibilidade de imprimir as vias do livro, né, de ter impresso também. Uma palavrinha aqui final, Zé Antônio. Professora Grete, fique à vontade. Artigos do Zé Antônio, dos outros professores. Eu já baguncei tudo mesmo, né, Ivanilson? Já baguncei tudo. Pode falar, professora. Quem vai falar, gente? Professora Grete. Oi, Grete, fala. Eu aqui, só para finalizar, aqui, eu quero dizer que esse trabalho, o seminário e o livro... Tá dando para escutar? O seminário e o livro vão incentivar a amplitude das pesquisas, né? Então, agora... eu e a presidente do Docomomo queremos estimular o Zé Antônio a fazer o seu doutorado sobre a modernidade no Maranhão, levando em consideração o trabalho incrível que ele tem no Instagram, de colocar, de fazer a pesquisa, de envolver alunos, de envolver mais professores como o Long, o Eduardo Long, que é nosso aluno do mestrado, e também já começa com as pesquisas da modernidade, mas é um gestor. E eu acho que o Zé Antônio tem um material incrível para o doutorado, que é essa própria catalogação que ele vem fazendo de forma dinâmica no Instagram. Eu conversei, inclusive, isso com a professora Ruth Verdesign, lá do Mackenzie, e ela também incentiva ele a fazer, ele tem portas abertas lá no Mackenzie com ela, e também, certamente, com nossos outros colegas da rede, dos outros programas de pós-graduação, a Selma lá no Pará, o professor Segal lá na USP, enfim. E eu espero que, com isso, tudo das modernidades, já com a tese da Lúcia e com a tese que virá do professor Zé Antônio, elas se consolidem de vez como um instrumento fundamental à preservação do acervo do século XX em São Luís, que se preocupa muito com o acervo do século XVIII e XIX, com toda razão, cidade patrimônio mundial, mas que as temporalidades da cidade precisam desse olhar, né? Então, eu acho que esse e-book foi um primeiro passo e o seminário um grande passo, uma nova jornada. Isso. Verdade. Verdade. Muito obrigado, professora. Muito obrigado por suas palavras. Eu chego lá, um dia eu chego lá. Agora, para você ver que uma coisa leva a outra, né? Você falou, muito obrigado, professora. Sempre contei, vou continuar contando. A senhora falou na professora Ruth, né? A professora Ruth Verdesign participou do seminário, fez uma palestra incrível no nosso seminário, que eu recomendo, está lá gravado, né? E ela tem nos apoiado, ela está nos apoiando na possibilidade de a gente estruturar aqui um curso de pós-graduação,
né? Então, já que a gente está falando de projetos, né, um dos projetos seria um curso de pós-graduação que reflita também sobre a crítica Com o Mackenzie, né? Perfeito. Né? Com o Mackenzie, exatamente. Ela ficou muito encerrar empolgada com o Mackenzie, eu conversei com ela depois do seminário. Tá, a gente está cortando a conexão. Ivanilson, está ouvindo? Está ouvindo? Sim, sim. Então, vamos lá. Gente, pela adiantada da hora, já estamos com quase 1h30, certo? Eu queria finalizar o evento de lançamento do nosso e-book. Mais uma vez, fechar parabenizando a todos, a toda a equipe de produção, a toda a equipe de diagramação, certo? Ao Zé Antônio, organizador, a todos os autores, autoras, certo? Dizer que realmente eu acho da maior importância, porque esse e-book vai ser mais uma referência bibliográfica para os estudos sobre a arquitetura moderna brasileira, e não só no norte e nordeste do Brasil, mas para todo o Brasil, né? Porque, como a gente viu aqui, é um mosaico, né, de estudos, com obras tão maravilhosas como a de Roraima, como as do Ceará, como as da Bahia, como as de Pernambuco, e, enfim, tantas outras, certo? Eu espero eu vou torcer para que o livro impresso, José Antônio, com o apoio da UNDB, do CAL, de todos que fazem parte do Maranhão, esse livro que está, se eu não me engano, são 5 capítulos, né, Zé Antônio? Contemplados com o melhor da arquitetura moderna maranhense. Lúcia, que fez o doutorado dela na área, Grete, também, que tem orientado trabalhos nessa área. Então, assim, eu acho que é um e-book histórico, não só para a gente do nosso Nordeste, mas especificamente para o Maranhão. Eu acho que, a partir de agora, né, o Maranhão tem, assim, o start, digamos assim, de 5 capítulos retratando, desde o diálogo, né, Grete, sobre o colonial e o interno, que a Grete trata, nessa pérola que ela traz, que ela resgata, os edifícios estudados por Lúcia, os diálogos pelo José Antônio, a conservação pelo Eduardo, enfim, tantas contribuições. Eu peço a vocês, todos aqui presentes, que estão aqui com a gente, que continuem apoiando, vamos apoiar todos o 10º Seminário Norte e Nordeste em Roraima, dar uma força à Cláudia Nascimento, a Graciete, certo? Que tem sido nossas companheiras de tantos anos. Vamos todos ajudar para daqui a 2 anos, independente de eu estar na gestão, porque eu vou entregar agora no final do ano com nossa equipe, e uma nova gestão vai começar em São Carlos, certo? Mas a gente vai continuar atuando como a gente sempre atuou. E o nosso trabalho continua, certo? Todos do núcleo Norte e Nordeste, né, a gente vai apoiar, e com nossos colegas brasileiros de outros estados, vamos, com certeza, Cláudia, daqui a 2 anos, a gente vai estar lançando o e-book do 10º Seminário Norte e Nordeste, certo? E em breve, José Antônio, que é aquela maquetezinha que o Matheus elaborou junto com o Ivanilson, se torne realidade, concreto, né? Porque eu acho que nada substitui o livro físico. O e-book é importante, mas o livro é um livro, né? Você poder folhear, você poder riscar, você ter ali, é muito bom um livro. Eu acho que faz parte, né? Então, é isso. Eu vou agora passar a palavra para as colegas finalizarem, quem quiser. Cláudia, Ivanilson, tu modera o tempo. Eu quero só complementar 2 coisas. Uma
é que as tecnologias digitais, elas estão em constante atualização e ainda não existe tecnologia mais permanente do que o livro físico, né? Para manutenção da memória, manutenção do registro, difusão de conhecimento. Então, nós também estamos aguardando com muita alegria, né, esse resultado do livro físico, mas estamos festejando a possibilidade de podermos mostrar um pouco da arquitetura moderna de Roraima através da publicação do e-book. E reiterar, né, que sabemos as dificuldades de se chegar a Roraima, dos custos de tudo isso, mas nós faremos tudo possível e todo melhor para receber todos que vierem aqui. Pode ter certeza que vocês todos serão muito bem-vindos. Obrigada. Com certeza vai valer a pena, professora. Ivanilson? Bem, então, se mais ninguém tiver nenhuma consideração, né, eu vou finalizar aqui, né, decretar encerrado o evento de lançamento, e aí, em breve, vocês vão poder compartilhar, né, a gravação que a gente vai disponibilizar no Documon Brasil, e também, né, pode compartilhar, né, com as instituições, com os órgãos, ou também o e-book, né, para que a gente possa cada vez mais atingir novas pessoas, né. Então, agradeço mais uma vez aqui a participação de todos, né, todo mundo, público, os autores, toda a equipe, e uma boa noite para todo mundo, né, até a próxima. Boa noite, gente. Prazer. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos.